Começa agora, Vitrine Literária, com o professor e escritor Francisco Grijó. Tudo sobre literatura contemporânea, temas, autores, obras, debates, análises, curiosidades e bate-papo com autores e editores. Olá pessoal, tudo bem? Mais uma edição do Vitrine Literária com Francisco Grijó, hoje com um convidado razoavelmente especial, que sou eu mesmo. Mas por que, Grijó, que você vai participar do seu próprio programa? Porque agora, na próxima quinta, dia 22, eu vou lançar mais um livro, um romance policial, intitulado Jokery Pokery. Como eu não posso entrevistar a mim mesmo, eu chamei duas pessoas que são muito mais capazes de me entrevistar do que eu seria, que são Alfredo Andrade, editor, o proprietário da Cândida, que é a editora pela qual meus livros saem, e a leitora e grande pesquisadora da literatura policial, Inês Aguiar Santos Neves. Os dois já estiveram aqui no programa e hoje estão para me entrevistar. Muito boa tarde, agora a bola é de vocês. Boa tarde, pessoal. Mais uma vez eu fico feliz de estar aqui, agora desse outro lado, literalmente. E a gente vai falar sobre Jokery Pokery. E vou começar pelas epígrafes, mas aí eu já vou começar pelas epígrafes do que hoje a gente pode considerar uma trilogia, né? Que começa em Mariana M, Histórias Curtas para Mariana M, Fama Volate em 2019, Isso. né? E Jokery Pokery agora em 2024. Os três livros, em suas epígrafes, eles vão falar de um mesmo assunto, que é a arte como falácia. E não é coincidência, porque a Sônia Martha Simmons, né, falou bem, reforçou bem que a coincidência é uma ilusão. Então, Isso. Propositalmente, nós temos essas epígrafes sempre duplas e sempre falando sobre esse assunto. O primeiro livro, que é Histórias Curtas para Mariana M., a epígrafe fala assim: exceto pelo que não se vê, tudo é falso. Quem fala isso é Gaston Mentrix, que é um personagem. Isso. No segundo livro, que é Fama Volate, a gente tem a arte é a mais bela das mentiras, né? Quem diz é Debussy. E no Jokery Pokery, a gente tem, além do título, que já é significa tramóia, embuste, logro, enganação, a gente tem uma citação de Chesterton, de um conto dele, Queer Feet, né? Que fala de um grupo muito exclusivo, que janta anualmente num restaurante mais exclusivo ainda, e tem garçons escolhidos a dedo, que é mais difícil entrar para ser garçom nesse restaurante do que entrar para o parlamento britânico, e onde os garçons facilmente são confundidos com os próprios convidados. Então tem essa coisa aí, essa ideia recorrente de que a arte está relacionada à falácia. Então a primeira pergunta é justamente essa. Eu acho que eu fiz uma grande besteira em convidar a Inês para me entrevistar. Essa é uma pergunta difícil. A arte é, em princípio, para mim, né, isso aí é uma visão pessoal, ela é, em princípio, algo que é criado a partir de alguém. Então, que pode ser uma coisa real e pode ser uma coisa fictícia. Eu sempre imaginei, tanto na arte plástica, quanto na música, quanto no cinema, quanto na literatura, que a arte nasce da arte, né? Ou seja, um texto literário nasce de um texto literário, um filme nasce de um outro filme, uma pintura nasce de outra pintura, mas sempre eu imaginei que a arte pode ser uma grande piada, ou pode ser uma grande mentira, ou pode ser uma grande falsificação. Não falsificação no sentido de falsificar uma obra de arte, mas ela não tem que necessariamente corresponder à realidade. Então, os três livros, tanto Histórias Curtas para Mariana M., quanto Fama Volate, quanto Jokery Pokery, os três falam sobre uma organização clandestina que pode existir. Pode ser que ela exista e pode ser que ela não exista. E como ela comercializa um produto que é imune a qualquer tipo de crise, seja uma crise política, religiosa,
financeira, econômica, ou qualquer tipo de crise, a arte está acima disso. Então, eu sempre imaginei o seguinte, a arte, ela pode ser uma grande mentira e mesmo assim ela ser muito valiosa. Então essa eu acho que é a grande ideia tanto de Fama Volátil quanto de Joker e Pockery, né? Ela pode valer muito, mesmo ela não tendo tanto valor quanto ela deveria ter. Como uma falsificação. Como uma falsificação, exatamente. Eu acho que é mais ou menos por aí. Ok. Aí, Alfredo... Assim, como editor, minha curiosidade aqui, que eu não perguntei para ele ainda, porque quando o Grijó me fala que vai me entregar um texto para publicar, eu não vou nem questionar, vamos colocar, porque o Fama Volátil foi um sucesso. Esgotou, né? Esgotou. Acabou, agora, antes do lançamento, chegando no lançamento, acabou o Fama Volátil. A gente vai ter que fazer outro, mas vai demorar um pouco. E assim, o que fez com que você desejasse usar essa mesma organização num outro livro? Eu não sei te responder essa pergunta exatamente. Fama Volátil nasceu de um livro que eu li, chamado O Clube Bilderberg, de um jornalista, salvo engano, mexicano. Eu li esse livro há muitos anos, que saiu pela editora Planeta. E esse livro falava sobre um grupo de pessoas que se reunia, e realmente existe isso. Eles se reuniam e eles definiam como ia ser o Ocidente. Então eles definiam que país ia à falência, eles definiam qual era a moda que ia prevalecer, eles definiam quais seriam os esportes que seriam mais assistidos, eles definiam tudo. Então esse grupo, né, de magnatas, de grandes pessoas ligadas à comunicação, de grandes empresários, de grandes pessoal ligado à internet, ou seja, isso eu achei muito interessante, que se fosse verdade ou não, era bem interessante essa ideia de que existe um grupo que decide como é que serão as coisas. E eu fiquei pensando na ideia de como é que se comercializa obra de arte fora do âmbito humano, essa coisa pessoal. E eu fiquei imaginando como é que eles poderiam comercializar através da internet, mas sem a fiscalização. Sem a fiscalização da Receita Federal, de qualquer país, ou sem a fiscalização da lei. Então, eu imaginei a Fama Volátil, que é uma ironia, né? Porque Fama Volátil a fama voa, e se eles são clandestinos, a fama não pode voar. Ela não pode ser uma coisa tão grandiosa. Mas aí eu criei essa ideia de que a Fama Volátil nasceu no final do século XIX, aliás, no comecinho do século XX, e ela se estendeu até os dias de hoje. E é uma organização tão poderosa que é muito difícil ter acesso a ela. Mas um determinado detetive, hoje delegado, né, ele tem esse acesso. Ele consegue chegar lá. Hoje me perguntaram por que Vitória. Eu vi. Por que Vitória? Me perguntaram na rádio. Vitória é uma cidade significante por isso. Por isso mesmo. Exatamente por isso. Porque numa cidade como Londres, Tóquio, Madrid, São Paulo, uma cidade como Los Angeles, Nova York, já existe uma disposição de haver uma vigília em relação ao comércio de obra de arte ali. Mas em Vitória não. Então Vitória é mais fácil as pessoas ludibriarem a lei numa cidadezinha que não é vigiada. Por isso é que se passa em Vitória. E também porque eu sou daqui e eu conheço melhor essa geografia. Né? Com certeza, fica muito mais autêntico, né? Mais tranquilo. Você... A delegacia realmente existe. Sim. O percurso que o personagem central, né, hoje o narrador, que é o Anselmo Rosa Torres, o percurso que ele faz é um percurso que eu faço, porque ele sai de Santa Lúcia, onde eu moro, atravessa Rio Branco para chegar à delegacia, que realmente existe aqui no Barro Vermelho. Então, tudo isso deu uma verossimilhança, digamos assim, mais divertida, tá? Porque escrever um texto sobre o qual o leitor tenha pelo menos um certo conhecimento geográfico, facilita muito, até atrai um pouco mais. O leitor se identifica mais vai saboreia mais. Exatamente. Por aí.
Então vamos a Anselmo Rosa Torres. Eu fiquei surpreso com isso. O emblemático detetive seu, cujas iniciais são Arte. Palavra de honra. Nós estávamos aqui conversando antes de começar e Inês falou, Grijó, o Anselmo Rosa Torres, as iniciais dele são Art. Eu não tinha me tocado para isso. Quer dizer, isso aí certamente pode ser explicado por no divã. Né? Mas eu não tinha me tocado. Sônia Marta Siemens vai... Sônia Marta Siemens, não, Sônia Marta Siemens e o SMS foi pensado. Foi pensado, mas realmente, quando ela diz, né, a Sônia Marta Siemens, que é psicóloga, quando ela diz, coincidências são uma ilusão, é verdade, né? Isso aí se aplica também ao autor. Enfim, ele nasce lá em Mariana M, é uma criação de Júlio Albani, que é o editor da Rua Morgue, e aspirante a escritor, e a gente acompanha o Júlio começando a escrever, a desenvolver o Rosa Torres, nome plural e tal. É muito legal aquele acompanhamento, e hoje ele assume as rédeas da sua narrativa, né? Da sua própria narrativa. Ele é um narrador. Porque em Fama Volante ele é narrador de terceira pessoa, né? Esse aqui é ele que narra. Ele que narra, e ele também expõe uma cartilha de atuação de que agora ele é delegado, mas ele fala do tempo de investigador e que faz assim, eu achei que funcionou como uma cartilha de investigação. Mas então, como que foi essa evolução? Ele foi sozinho? Porque você fala que manda nos seus personagens, eu bem me lembro. Eu falei que, né, papai não, os personagens mandam nele. Não. Olha, quando o Reinaldo me falou isso, eu fico imaginando, Reinaldo, um escritor tão gigantesco, ter medo do seu personagem, acha que seu personagem... Não, eu mando mesmo. Mas surgiu por causa de Pedro Nunes. Pierre Nunes. O Pierre Senum, né? O Pedro Nunes é o Pierre Senum. O Pedro falou uma coisa interessante. Quando ele leu Fama Volante, ele escreveu sobre, né, e gostou muito, o que me deixou muito honrado, e ele falou assim, Grijó, tá na hora de você... Não, aí passou isso aí, eu achei bacana. Quando eu comecei a escrever Joker e Poker, que inclusive o livro é dedicado a ele, né, dedicado a Pedro, porque Pedro sempre tira minhas dúvidas. Eu ligo para Pedro de madrugada, Pedro, isso aí, cara, isso existe? Não, Grijó, isso não existe. Aí Pedro falou, Grijó, tá na hora de esse investigador virar delegado, hein, cara. Foi ele que falou. E na hora a coisa bateu, eu falei, é verdade. Aí eu fui pesquisar como é que alguém se torna delegado, né? Para dar mais verossimilhança mesmo. Foi por causa de Pedro. Agora, a mesma técnica que o Rosa Torres usava em Fama Volante, ele usa como delegado. Só que agora ele tem mais poder, né? Agora existe um delegado titular acima dele, mas ele tem muito mais poder para poder, né, fazer as diligências, para poder tomar iniciativa. Então ele vai perseguir a Fama Volante justamente porque ele pode dessa vez. Agora ele não é mais, ele não precisa pedir a ninguém para ir atrás. E ele é o homem incorruptível que Chandler fala, né? Que ele é a simples arte de matar. É verdade. É a redenção, porque ele não vai se curvar à esbórnia da sociedade de hoje. Ele toma Coca-Cola, né? Ele toma Coca-Cola. Ele toma Coca-Cola, ele come croissant. E com uma coisa interessante, ele, em Fama Volante, havia uma tensão sexual entre ele e a jornalista. Em Joker e Poker, até ela resolver... Demora um pouco, né? Até os dois poderem se resolver sexualmente. Sim. Mas ele é um cara, ele é um caretão, ele é uma figura. Ele é uma figura muito normativa. Ele é um cara bem. Acredita, o cara que você acredita que vai redimir uma sociedade inteira. Por aí. Não vai se curvar, né? Vai correr atrás, não tem medo de bilionários endinheirados que compram tudo e tal. Não vai se vender. Ele não se curva diante da sedução das mulheres, né? Porque a Erta Falati é uma mulher sedutora. Né? Ele não se curva nem diante da jornalista. Embora ele goste dela, né? Sim, ele espera ela nos sonhos. Nos sonhos, exatamente. E ele não conta os sonhos, né? Não conta os sonhos. Nem para ela, nem para a Sônia Marta. Fica só para ele mesmo e para nós. Não conta para ninguém, mas conta para gente. Né? Mas ele é bom. Eu fico curioso aí nesse percurso de Mariana M até o Joker e Poker, porque há mudanças muito grandes de um
texto para o outro. Você pode chamar de trilogia, mas o personagem que está no final ali, que é o narrador desse último, ele não é o narrador do anterior e ele é um personagem menor, Isso. Né, no início. E com essa informação ainda que você disse, de que você manda nos personagens, isso para mim é muito diferente. Eu não vejo esse tipo de afirmação, de declaração em outros autores. Lembro muito inclusive, uma entrevista que eu vi de uma filha de João Baldo Ribeiro, que ele contava, ela contando que às vezes ele descia nervoso na escada, gente, menina, você não sabe o que fulano fez. Aí, fulano era o personagem. Então, eu vejo muitos autores dizerem que o texto manda. Então, essa coisa toda, inclusive essa ousadia que você tem nesses romances, em mudar mesmo e contar tantas ficções e se defrontar com a mentira, assim, dentro da ficção, relacionar a mentira, isso, você tem realmente esse controle? Alfredo, se eu não tenho esse controle, eu quero acreditar que tenho. Porque é o seguinte, por exemplo, eu escrevo um trecho do livro. Se eu não gostar, eu mudo. O poder está aí. O poder do escritor está aí. Se eu não gostar, eu mudo. Para o texto chegar a você, que é meu editor, para o meu texto chegar a uma grande leitora como Inês, para chegar a qualquer leitor, eu preciso gostar primeiro. Eu preciso aprovar. Então, é justamente a aprovação que faz eu dizer, eu tenho controle. Porque se eu escrevo, se Anselmo Rosa Torres fosse um bandalho, fosse um sátiro desesperado por sexo, e eu não gostasse desse personagem, eu ia mudar. Eu gosto de Anselmo Rosa Torres assim. Por mais que ele queira sair do casulo e virar um super detetive, não vai conseguir. Ele vai ficar onde eu quero. É esse controle que eu estou dizendo. Entendi. Entendeu? É um controle mais ou menos. Eu não me lembro de ter um personagem que tivesse um destino que eu não quisesse dar a ele. Não consigo entender. Eu juro pra você que eu não consigo entender João Baldo Ribeiro, não consigo entender Reinaldo Santos Neves. Como é que pode ser dominado por uma coisa que você cria? Isso acontece com o filho. Isso acontece com o filho, né? Você cria, você dá luz aos filhos e eles podem te dominar. Mas só. Mas isso aconteceu com com Conan Doyle e Sherlock Holmes. Aí a criatura... Mas aí não dependeu dele. Mas não dependeu dele. Não. Dependeu dos leitores, né? Que começaram a acreditar que Sherlock Holmes existia e passaram a criar Sherlock Holmes mais importante do que Conan Doyle, né? Agora, o mais interessante, quando Conan Doyle morreu, Sherlock Holmes morreu também. Sim. Olha o controle dele. Ele teve que ressuscitar. Mas não ele, né? Não ele. Mas, enfim. Você tem um personagem favorito, assim, favoritismo? Eu gosto muito. Eu gosto muito do delegado titular. Eu gosto muito do Matoso. Eu acho Matoso uma figura, porque é um cara que gosta de mostrar erudição e, ao mesmo tempo, fala palavrão. E é uma figura frágil. Está querendo se aposentar. Sim, ele quer se aposentar, ele não quer confusão. Não aguenta mais. E, ao mesmo tempo, ele diz, bicho, vai atrás dos caras mesmo. Entendeu? Pô, mexer com gente endinheirada é sempre um complicador. E, geralmente, a polícia não faz isso, né? Nenhuma crítica à polícia, mas o sistema faz a polícia retroceder, não sempre, claro, né? Diante do poder econômico. E ele, o Matoso, né? Ele vai em cima. Aquele discurso que ele faz, quando você foi lá no caso Montefeltro, você estava do lado certo. Exatamente, aí ele fala isso. Agora está difícil, então eu não sei, né? Aí pronto. Eu gosto dele, eu gosto do advogado, do Silas Rinaldi. Acho uma figura pedante, achando que é mais do que ele né? Na verdade, não vou dar o spoiler, mas o destino dele Você complicado. dá o spoiler na segunda página, mas a gente ainda está verde para o romance. Exatamente. Aí, quando eu retomei, eu falei, nossa, tá aqui. Não, eu digo o que vai acontecer, mas não digo como, né? Não como. Não como. Paulo só quer. Enfim, vamos então para o jogo.
né? O jogo, que dá nome ao livro, é um item mortal, né? E cobiçado, feito de 2 partes, o tabuleiro e suas peças e as regras escritas pela mão de ninguém menos de Agatha Christie e jogado pelas duas mulheres mais famosas da Inglaterra na época, né? Que é a Agatha Christie e Elizabeth II. E eu achei fantástico porque, de repente, esse jogo se alinhou ao jogo ficcional. E, para mim, onde as peças eram as personagens e no tabuleiro da Ilha de Vitória. Quase que levantou assim Isso aí foi você que viu. Não foi intencional. Palavra de honra que não foi intencional. Eu tô do lado... estar do outro lado é meio complicado, né? Não foi intencional. Eu não pensei na ideia do jogo ser comparado ao livro. As peças seriam os personagens e o jogo seria a Ilha de Vitória. Não pensei nisso. Achei que só valorizou mais ainda o texto. Não tinha pensado nisso mesmo. Porque a escrita é um jogo ficcional. Certo, né? certo. E os personagens estão ali como peça. Porque foi inevitável a comparação com o jogo de xadrez, por exemplo. Sim. Né? E os personagens, eles têm importância. E o Rosa Torres seria a rainha ali, então. Só que a gente não sabe como é que o jogo é jogado. Não sabe, mas a gente não joga o jogo, a gente joga o jogo ficcional lendo. A gente não mexe nas peças. Não mexe nas peças. Você mexe. Você mexe. O leitor não. Mas ele percebe os movimentos. Então, o Rosa Torres teria um movimento circular para cercar as peças suspeitas, que teriam um movimento perpendicular ou diagonal, tipo um bispo, para poder despistar E os monumentos, porque você homenageia. Isso. Você descreve amorosamente os vários, né? O Parque Moscoso, o convento, a Terceira Ponte. E aí isso que começa a dar um 3D, isso que se levanta e parece, a minha impressão, me pareceu um tabuleiro em 3D quando você começa a passear, como o Rosa Torres, né? Começa a flanar, né? Tentando ativar o pensamento para a resolução dos enigmas e aí começa a observar amorosamente, claro, homenageando os monumentos. Olha, eu tô aqui maravilhado com essa análise. Eu realmente eu estou me sentindo justamente como vários escritores já se sentiram diante de mim, né? Percebendo coisas que eu não tive a intenção. Mas essa ideia é perfeitamente válida. Agora que eu estou pensando nela, a ideia de que é um tabuleiro, o livro é um tabuleiro no qual aparecem os monumentos, porque o Joker e Poker ele é feito com monumentos ingleses, né? Sim. E tem a Rainha da Inglaterra de um lado, a Agatha Christie de outro, e o jogo é em cima dos monumentos. Só que nós não sabemos como porque o item que falta são as regras do jogo. Agora, eu não vou dar spoiler, mas o interessante é que no final a gente descobre como é que ele se joga. Sim. Né? Ou pelo menos alguém descobre, né? Alguém descobre. Mas, poxa, eu tô maravilhado, porque realmente eu não tinha pensado nisso. Que bom que o livro permite isso, né? Só enriquece a obra. Legal. Permite. A pergunta era como você pensou nesse jogo, né? Mas você falou que né? Não pensou. Rapaz, não pensou. Não pensou. Não pensei. O Joker e Poker ele surgiu. Eu não sei como realmente. Eu não me lembro como é que pintou essa ideia, entendeu? Eu acho que a ideia pintou durante o processo de criação, no sentido de que eu precisava de um mote, eu precisava de uma obra de arte só não ia dar. Existem 2 obras de arte, né? Que são as 2 obras do Antônio de Oliveira Bernardes, que estão em Évora, etc. E essas obras existem realmente. Sim. E existe o Joker e Poker. Então, eu falo de uma obra de arte e falo de um jogo de tabuleiro. Né? Mas o jogo de tabuleiro é que é o grande chamariz. Surgiu, eu acho que, na necessidade de haver um outro item, que eu não queria que fosse só uma obra de arte. Então, surge o jogo de tabuleiro e o nome veio do Chester Himes, que é o Digger e Poker, e eu criei o Joker e Poker. E o joke, né, que é uma expressão ligada a riso, né? A piada, o joke. J-O-K-E, né? Aqui é jokery.
mais ou menos por aí. É o Jiggery Pokery. O livro do Schesselheim é Jiggery Pokery. Mas é uma expressão atualizada do Jokery Pokery. Não sei. Pelo que eu... O Joker, eu não sei. Não sei. Não sei quem veio antes. Essa veio antes, século XIX e tal. E essa é mais recente, Jiggery Pokery. Isso. Eu acho que a maravilhosa interpretação. Eu tô pasmo aqui, cara. É uma leitora privilegiada. Uma leitora qualificada. Qualificada, Porque eu não sou leitor do meu livro. Eu não sou leitor. Eu escrevi, eu não li. Não li nem quero ler, tá? Eu tô tão envolvido com ele que eu não preciso ler. Sim. Mas assim, quando um leitor qualificado lê e percebe coisas que intencionalmente o autor não queria fazer, isso só dá ao texto mais valor. E eu tô aqui maravilhado. Muito obrigado. Excelente. Obrigado a vocês dois. Agora, sobre aquela sempre eterna pergunta sobre a literatura policial, eu lembrei que Todorov falou em na tipologia do romance policial, que quem quer embelezar o romance policial não faz romance policial, faz literatura. Faz literatura. E aí a gente volta à questão, né? Eu acho o seu romance muito cerebral e altamente artístico e literário, até porque a gente estava falando ali, tem as pistas literárias e as pistas criminais, é recheado de pistas literárias dos seus precursores, da sua biblioteca de referência, né? E agora com não só as cenas dos filmes e os precursores literários, mas também as pinturas, tem até a pintura de Caravaggio, tem o Caravaggio, parece. Que remete a uma enganação. Uma enganação. Né? Uma Judite seduz o Holofernes, né? E corta-lhe a cabeça. Por uma boa causa. Gente, eu só tenho a agradecer a vocês. Porque... Tem mais coisa para falar? Não, o mais importante eu botei primeiro para a gente não poder... Gente, olha, muito obrigado. Olha só, eu estou aqui encantado em ter conversado com essas duas figuras aqui, Alfredo e Inês. Agradeço muito. Espero que vocês perdoem esse cabotinismo, né, de eu usar o programa para falar de uma obra, mas eu sempre pensei o seguinte, esse programa está aberto a todos os escritores e como eu sou ele também está aberto a mim, certo? Na semana que vem a gente vai ter um novo convidado aqui e não se esqueçam do lançamento do livro Jiggery Pokery, quinta-feira, às 19 horas, no Shopping Jardins. Eu espero vocês lá. Você ouviu Vitrine Literária, com o professor e escritor Francisco Grijó. Tudo sobre literatura contemporânea, temas, autores, obras, debates, análises, curiosidades e bate-papo com autores e editores.